Olá, estamos juntos novamente aqui para discutir um pouco mais sobre esse conflito que nós conhecemos como a Primeira Guerra Mundial, né? Um conflito muito marcante em nossa sociedade que ocorreu no início do século XX, né? Entre 1914 e 1918. Essa é a nossa terceira e última videoaula tratando sobre esse conflito. Nós discutimos no primeiro vídeo sobre as causas gerais, né? Sobre as questões gerais que levaram à ocorrência desse conflito. Discutimos um pouco sobre as tensões, né? Entre as grandes potências do momento em relação às questões imperialistas, nacionalistas, em relação às questões de mercado. Discutimos também um pouquinho sobre o contexto, né, a conjuntura da sociedade naquele momento. E no segundo vídeo, com o meu colega Pablo, nós vimos um pouco sobre as fases desse conflito, né, como foi o seu andamento, os momentos, né, os diferentes processos do conflito, os diferentes movimentos de guerra. E vimos, né, até o momento do final da guerra. E nesse último vídeo de fechamento, nós vamos discutir um pouco sobre esse fechamento da guerra, um pouco sobre suas consequências, né, tanto para vencedores como para perdedores, para a gente pensar e refletir um pouco mesmo sobre o que esse conflito, e como esse conflito modificou a nossa sociedade. Então, nós podemos começar falando um pouquinho, né, sobre esse fim da guerra e as perdas humanas, né? Sabemos que as perdas humanas desse conflito foram incalculáveis, né? Foram terríveis. Nunca na história da humanidade haviam sido perdidas tantas vidas em tão pouco tempo. Então, os números giram em mais de 9 milhões de pessoas que perderam suas vidas, né? Um número muito expressivo, além de cerca de mais de 20 milhões de pessoas que saíram feridas desse conflito. Então você tem um saldo muito trágico de pessoas que foram vitimizadas e que se tornaram também vítimas desse conflito. Sem falar também nos milhões de pessoas que se tornaram refugiadas, né? Tanto no momento do conflito, fugindo dos movimentos de guerra, quanto também depois da guerra, né, que precisaram sair de seus territórios após as modificações geopolíticas do território europeu. E também nos milhões de órfãos também, né? Nós podemos pensar nesses vários milhões de crianças órfãs que acabaram se tornaram órfãos justamente por essas perdas numerosas, né? Também sofreram essas consequências lamentáveis desse conflito. Nós podemos visualizar nesse mapa aqui um pouquinho sobre como ele traz, né, esses números de combatentes em cada país ali que se envolveu no conflito na Europa, e um número aproximado das perdas em cada país. É um mapa muito interessante porque ele traz essa divisão, né, dos países entre a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Traz também os países que ficaram neutros, né? Você pode ver ele destacado aí. E também pode estar vendo os países que depois se aliaram no conflito. E todos esses números, né, de combatentes e de vítimas. Logo após o fim do conflito, entre 1919 e 1920, houve conferências com representantes das 27 nações consideradas vencedoras, né? O principal local dessas reuniões foi o Palácio de Versalhes, na França, né? Então, a partir dessa série de conferências, vai ser feito, né, o Tratado de Versalhes, que vai trazer uma série de pontos para a conclusão, para o fechamento, né, desse momento da guerra. Então, eu vou dizer aqui para vocês alguns dos principais pontos, né, que foram levantados pelo tratado. Um desses pontos que nós podemos destacar foi a redução, né, ao mínimo
das forças militares da Alemanha. A Alemanha, inclusive, foi a que mais recebeu sanções e punições nesse contexto. Então, seu exército é bastante reduzido. O exército dela fica limitado a cerca de 100 mil soldados, tá? Então, restringe a força de guerra, né, da Alemanha como uma punição. A Alemanha também ela é obrigada a devolver a região da Alsácia-Lorena à França, né? Aquela região que a França havia perdido na Guerra Franco-Prussiana, né? A Alemanha perde esse território. Ela é obrigada a ceder alguns territórios aos governos da Bélgica, da Dinamarca e da Polônia. Ela também deveria entregar seu império colonial aos franceses e ingleses. Então nós vimos, né, repensando como essas grandes potências tinham territórios coloniais na África e na Ásia. Então uma das outras punições impostas à Alemanha é justamente essa questão de entregar suas colônias, seu império colonial, entre os franceses e ingleses. Ela é totalmente atacada, né, e recebe diversas sanções, diversas punições. E ela também deveria pagar uma indenização bilionária aos países vencedores. Ou seja, ela deveria basicamente assumir, né, toda a punição do conflito e recebe essas diversas punições, diversas sanções. Pois bem, nesse período a situação política e social da Alemanha era bastante instável, né? Pouco antes do fim da guerra, políticos social-democratas eles chegaram ao poder, dando início à República de Weimar, que durou entre 1918 e 1933. Então, o nome Weimar, né? Ele é uma referência à cidade na qual a Constituição Republicana foi elaborada. Então a Alemanha passa a ter um período muito conturbado, um período muito instável, muito difícil após esse momento de guerra. E é interessante nós vermos como os alemães eles vão observar que essas condições impostas pelo Tratado de Versalhes eles vão ver essas condições como muito injustas, vingativas e humilhantes para a nação deles, né? É interessante nós observarmos essa imagem aqui, que mostra uma manifestação de alemães, né, que foram expulsos da Alsácia-Lorena após a guerra, né? Então essa manifestação foi em junho de 1919. Outra coisa interessante que eu comentei com vocês, que é muito importante nós observarmos, é essa modificação muito grande no território, na divisão política do continente europeu. Vocês podem observar nesse mapa, né? Quantos novos países foram formados, né, após o conflito. Você tem aí alguns países que foram formados após a dissolução do Império Austríaco, né, Austro-Húngaro. Vocês têm aí a perda, né, dá para ver a perda de territórios que a Alemanha teve. Dá para ver também a perda de territórios que a região ocidental da Rússia também perdeu, né? Logo depois da Revolução Socialista. Nós vemos a formação da Iugoslávia, né? Com a Sérvia junto, a região de Montenegro e tudo mais. E um outro ponto muito importante para nós pensarmos nesse final, né, da guerra, foi a formação da Liga das Nações. Ela foi criada em 28 de abril de 1919. Foi feita por uma iniciativa do então presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson. E a sua principal ideia, a sua principal defesa era justamente para a manutenção da paz, né? Ela foi feita justamente com essa ideia de manutenção da paz após o conflito, para evitar que outro conflito viesse a ocorrer. E ela falha absolutamente nisso, né? Como nós vamos ver, como vocês vão poder ver mais à frente depois, e nós sabemos também,
pouco tempo depois ocorre a Segunda Guerra Mundial. Então a Liga das Nações falha muito em sua defesa principal. E ela falha muito justamente porque ela tende a se enfraquecer bastante. Principalmente porque os Estados Unidos ele não vai participar dela, né? Ele acaba saindo por uma decisão, né, dos políticos dos Estados Unidos de não participar. E também pela questão de que a Rússia ela não foi incluída na Liga das Nações. Depois da Revolução, ela é totalmente deixada de lado. E a Alemanha também ela não é incluída. Então, esses fatores, né, deixando esses grandes países de fora, também ajudaram a enfraquecer muito o papel político da Liga das Nações. E nós podemos, por final, pensar em algumas das principais consequências gerais, né? Além dessas que nós falamos, além das grandes perdas, das grandes quantidades de vítimas, pensar um pouquinho sobre algumas outras consequências que nós podemos ver. Nós podemos pensar, né, que o mundo nunca assistira a tanta destruição em um espaço de tempo tão curto. Então nós podemos ver que várias cidades e áreas rurais foram devastadas, né? O que afetou milhões de pessoas, esse devastamento terrível, né? As pessoas afetadas foram não somente militares, mas também civis. Toda essa região que foi devastada causou consequências gravíssimas. Também com o conflito, nós podemos perceber que a Europa passou a depender muito do auxílio dos Estados Unidos. E, consequentemente, os Estados Unidos acabaram se tornando a principal potência mundial, né? Esse destaque para os Estados Unidos no final do conflito é fundamental, principalmente para toda a história do século XX. Nós vamos ver também que vai ocorrer um processo de aumento de industrialização de alguns países que eram dependentes da Europa. E também vamos ver uma maior ocupação das mulheres em espaços públicos que antes eram destinados para homens, né? Justamente porque muitos homens, chefes de cargos importantes, acabaram tendo que estar presentes no conflito. Essas mulheres acabaram tendo mais espaço, mais destaque nesse momento. Então, essas são algumas consequências gerais que nós podemos pensar sobre o conflito, né? Que foi uma calamidade terrível para a história da humanidade, especialmente do século XX, e como que esses vários pontos, né, eles vão minar e vão levar para o conflito posterior, que foi um conflito também muito terrível, que nós conhecemos como a Segunda Guerra Mundial. Eu espero que vocês tenham conseguido pegar esses pontos gerais sobre essa grande guerra, né, e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.